Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para resolver uma questão com você que fala sobre a solução geral de uma equação linear homogênea, tá? E o que acontece? Essa solução é para a equação de segunda ordem, ou também podemos dizer ordem 2, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Antes de eu começar a fazer, caso você tenha dúvida no conteúdo, a parte teórica, eu vou deixar na descrição do vídeo um link, né? Em que eu vou explicar tudo, né? E como classificar essas equações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer é mostrar pro seu professor que você domina o conteúdo, tá? Então, escreva o máximo que você puder, tá bom? Então, eu tenho, seja y duas linhas, mais 2y linha, mais 10y igual a zero. Uma equação, tá bom? Linear homogênea. Bia, como que eu sei que essa equação é homogênea? Simples. Quando você olha para a lei geral, toda a sua expressão ela é igual a zero, ou seja, o seu f de x na lei geral ele é igual a zero, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. O primeiro passo aqui, tá? É a gente identificar os coeficientes, tá bom? Então a gente precisa identificar os coeficientes. Então vamos lá. O coeficiente A, ele está acompanhando o y duas linhas, ou seja, o A é 1. O coeficiente B é o valor que está acompanhando o y linha, então B é igual a 2. E o C é o que está acompanhando o y, então isso IC igual a 10. Muito bem. Depois que a gente vai fazer isso, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que vai salvar a nossa vida, o nosso dia. Tá bom? Usando a fórmula de Bhaskara. Então, o que nós sabemos da fórmula de Bhaskara? Que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Isso a gente já sabe. Então, se você não lembra, todo exercício que você fizer, escreve a fórmula de Bhaskara N vezes, porque você precisa saber ela, tá? Então, delta é igual. Aí, ó, o B não é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A não é 1, então vezes 1. E o C não é 10, então vezes 10. 2 ao quadrado é 4, então eu tenho 4, menos com mais menos, com mais menos de novo. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 10 é 40. Então, 4 menos 40 é exatamente menos 36. Bia, e agora o que eu faço? O delta deu menor que zero. Calma, é só o caso 3, tá bom? Isso aqui é só o caso 3. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Como delta foi menor que zero, ou seja, um valor negativo, certo? Temos aí o caso 3, que deve estar aí na descrição do vídeo, a classificação de cada um dos casos, tá? Então, a gente tem o caso 3, beleza. Como a gente tem o caso 3, nós vamos ter o quê? Raízes, certo? Que não são reais, tá bom? E a gente vai manipular tudo isso, a gente vai ser feliz do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o caso 3. Tudo bem, vou continuar minha continha, eu preciso achar quem é R, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, que R é menos B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, menos B, então, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 36, sobre 2 vezes o A, que é 1, tá? Vou continuar aqui. R é igual. Vamos lá. Menos 2, mais ou menos. Você tá vendo raiz de menos 36? Presta bastante atenção no que eu vou fazer agora, tá? A raiz de menos 36, eu posso escrever como 36 vezes o menos 1. Não posso? Então, beleza. 2 vezes 1 é 2. Tá. Então, eu tenho que
R é igual a menos 2, mais ou menos. Aí existe uma propriedade, radiciação, que fala o seguinte, que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, eu posso escrever a raiz de 36 vezes a raiz de menos 1 dividido por 2, tá bom? Tranquilo? Presta atenção no seguinte, você aprendeu aí em algum determinado momento que a raiz de menos 1, que i ao quadrado, é igual a menos 1. Você aprendeu, certo? Quando você estava estudando sobre os números complexos. Então, como o i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Nós temos o seguinte, ó, que i é igual a raiz de menos 1. Então, a gente pode escrever isso. Então, ao invés de eu colocar o raiz de menos 1, eu vou colocar um i ali, tá bom? Então, r é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 36. A gente sabe, raiz quadrada de 36 é 6. Tá vendo raiz de menos 1? Eu vou escrever o i, dividido por 2. Pronto, agora eu consigo encontrar o R1 e o R2. E o R1, e o R1 e o R2 são raízes complexas, tá bom? Então vamos lá, vou escrever o R1. R1 é igual a menos 2 mais 6i dividido por 2. Eu posso escrever essa fração da seguinte forma, ó. Menos 2 sobre 2, 6i sobre 2. Ou seja, nós temos menos com mais, menos. 2 dividido por 2 é 1. Mais com mais é mais. 6 dividido por 2 é 3. Então, menos 1 mais 3 vezes o valor de i, tá? O R2 é igual a menos 2 menos 6i dividido por 2. Agora eu vou direto, tá? Então, eu vou ter menos 1 menos 3 vezes o i, tá bom? Então, a gente achou o R1, a gente achou o R2. Presta bastante atenção. Pessoal, olha só, o que acontece? Nós sabemos o seguinte, que o R1, ele é igual a alfa mais beta vezes i, tá bom? E o R2 é igual a alfa menos beta vezes o i, tá? O que eu preciso que você saiba? Identificar no seu... Escolhe uma das raízes, em uma das raízes, o seu valor de alfa e o seu valor de beta, tá? Só que o que acontece? O beta, ele é maior que zero. Isso já foi dado na definição, tá bom? Então, vamos lá. Então, olhando para... Vou pegar a primeira aqui, tá bom? Vou pegar a primeira. Olha só. Como temos o caso 3, definimos o seguinte, ó. Que o alfa é o valor que está sozinho. O alfa aqui, no caso, é menos 1. Então, alfa é menos 1. E o beta é o valor que está acompanhando o i. Nesse caso, é igual a 3, tá bom? Então, ó, nós temos o seguinte. Aí, quando a gente está no caso 3, a solução geral é dada por y igual a e elevado ao alfa x vezes C1 vezes o cosseno de beta vezes x mais o C2 vezes o sino de beta vezes o x, tá? Então, existe todo um desenvolvimento para chegar aqui. E você pode ser simplesmente feliz com essa solução, tá? Mas caso você queira a explicação, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Como que a gente chegou nisso aqui, mas você pode ser feliz só com isso. Então, o y aqui, turma, é igual a e elevado a alfa. Olha só, o alfa não é menos 1? Então, menos 1 vezes x, que é menos x, vezes C1 vezes o cosseno de beta. O beta não é 3? Então, 3x, ó. Mais C2 vezes o seno de beta vezes x, ou seja, 3x. Tá vendo aqui? Pronto. A gente conseguiu chegar no final. E aí, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você concluir e escrever, portanto, a solução geral é dada por isso aqui,
tá bom? Foi tranquilo? Você gostou? Clique em curtir, se inscreva no canal para me ajudar. E é claro, se você tiver dúvida, pode colocar no comentário que eu vou ajudar você, tá bom? Beijo, tchau!